significados por trás. E aí, para pensar, como eu entrevisto pobre, muito pobre, tem um branco muito pobre que eu pergunto para ele, assim, o que é ser branco para você? Ele é mendigo de rua. Ele fala, eu posso entrar no shopping para cagar, os meus colegas não. Quer dizer, na extrema pobreza, a branquitude ela é um dispositivo, uma categoria de poder para esse sujeito, né? Ou seja, há uma coisa. E tem um outro mendigo que eu entrevisto que ele fala, eu acho bem uma fala muito para a gente pensar os lugares sociais, que ele fala, eu não peço dinheiro. Ele é na Praça da Sé, em São Paulo. Eu não peço muito dinheiro, eu gosto de desenhar, eu fico ali do lado do Bradesco desenhando. É um mendigo lá que eu entrevistei. E aí ele fala o seguinte, eu ganho mais dinheiro que meus colegas negros. Ou seja, a ideia... E aí ele vai contando as falas, assim, que as pessoas passam e falam, mas o que você está fazendo na rua? Você é tão bonito, com um olho tão verde. Ou seja, com esses olhos tão verdes, como é que você podia estar aqui? Né? O que tem atrás desses olhos tão verdes que não podiam estar lá e que um negro poderia estar? Ou seja, a ideia de que é um lugar naturalizado, esse, né, do negro sociedade. E aí eu pensei... Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz uma parte nos Estados Unidos, eu tinha uma antropóloga norte-americana, que ela chama Frances Windenstein, que ela vai pensar que pode se produzir fissuras entre a branquitude e a brancura, ou seja, a brancura é a cor da pele. Você pode ter alguma forma de que você não, pensando na psicologia, não se aproprie e legitime a branquitude, né? Porque se todo branco, né, se constitui na branquitude, há que ter uma forma, e isso não é a essência, de desconstrução disso. E aí ela vai fazer uma pesquisa com mais de 120 famílias, e ela escolhe para pensar o que ela vai cunhar como letramento racial, famílias interraciais, e ela vai pensar como é que brancos de famílias interraciais negociam essa branquitude, já que ele vai ter filho negro, né? Se negociam ou não negociam. De cada 10 famílias, mais ou menos, que ela entrevistou, ela disse que 7 pessoas continuam a reproduzir exatamente a mesma hierarquia dentro da família. Tem o negro da família, tem a pessoa que é negra, ela tem menos investimento dentro da família do que o branco, as hierarquias continuam. Mas aí ela fala que, né, 3 de cada família, os brancos se revêem, eles não usam esse lugar de poder. Eles vão se revendo, eles vão se reconstruindo. E é o que ela vai chamar de letramento racial, que essas pessoas adquiriram o letramento racial. Ela, na verdade, fala racial literacy, que seria a alfabetização racial. Eu traduzo por letramento para pensar que letramento, né, na questão educacional, ele é mais do que uma alfabetização, mas é uma forma de aprendizagem que pode se dar em qualquer lugar. Então, ele seria um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma prática de leitura, uma forma de perceber e responder individualmente às tensões das hierarquias raciais da estrutura social. Aqui é importante pensar que é uma forma que cada um de nós aqui pode responder, né, essas hierarquias, ou algumas formas de a gente quebrar, né, produzir fissuras entre o que eu chamo de brancura e branquitude. Para isso você tem que, né, no mínimo ter um senso de justiça e querer que isso aconteça, né, porque pode ser que não, né, que você esteja muito bem com privilégios e poder falar, não, eu, né, não estou a fim disso. Mas que seria, o reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude, é reconhecer que sim, né, tem um valor simbólico, olha aí, né, que você está sendo representado, que você simbolicamente tem um lugar de valor que não é dado aos outros grupos de negros e indígenas. Então, a fala somos todos iguais, ela não ajuda, né? Sim, somos todos iguais, gostaríamos de ser, né, mas não somos todos iguais no que se diz as desigualdades e privilégios na sociedade brasileira. Então, esse reconhecimento é importante para os próximos passos. Porque se você não reconhece isso, você não é a favor de políticas afirmativas, você não é a favor de reparação para o outro grupo. Eu fiz um trabalho, por exemplo, no Itaú Cultural, no Banco Itaú que eu fiz, que era só com RH do lugar, porque o banco queria trazer metas de diversidade, eles não podem falar cotas, né? Tudo metas, né? Metas de diversidade na empresa. E aí, depois de falar que todos os RHs, eram 220, eram brancos, né? Eu falei bastante, e aí uma moça me perguntou, mas um negro não vai se sentir mal de entrar aqui por metas ou cotas? E aí, eu falei, mas assim, com certeza, essas 220 pessoas que estão trabalhando aqui, só estão trabalhando aqui porque são brancas, né? É essa ideia de que há privilégios, não é que, e aí eu acho que tem que ter, é muito difícil falar isso, há privilégios,
isso não quer dizer que não tenha mérito, mas vamos pensar o lugar do mérito. Mérito é a capacidade que uma pessoa individual tem de responder a alguma oportunidade dada a ela, né? Ou seja, você tem mérito de ter passado no vestibular, de conseguir um bom emprego, mas isso você só conseguiu porque você teve oportunidade. Só é possível pensar em mérito se o mesmo grupo teve a mesma oportunidade. Não é possível pensar em mérito com oportunidades desiguais. Então, não é que não exista mérito, mas ela só não existe quando as oportunidades são desiguais, que é o caso da sociedade brasileira, né? Então, aí eu perguntei pra essa moça, mas você não pensou que você só tá aqui porque você é branco? E ela levou um susto, e depois ela falou, é verdade, se eu fosse negro eu tenho certeza que eu não teria sido contratado, a RH não teria me contratado. Ou seja, a ideia é que há, sim, um mérito teu, mas há, sim, esses lugares que a gente ocupa, é porque a gente não está concorrendo com outros 50% da população brasileira, eles estão fora dessa concorrência, nos lugares de mercado de trabalho, quase, né? Então é esse reconhecimento. A definição do racismo como um problema social atual em vez de um legado histórico. É a ideia de que a gente, né, não é só um legado histórico, ele é um problema atual, ele é um problema nosso, dos nossos dias, de hoje, então é responsabilidade de cada um. E aí eu acho importante pensar em todos os lugares, né, algo do psicólogo social, mas assim, é quem está no RH, é quem está no CAPS, é quem está no CAS. Isso, a raça vai influenciar quase todos os lugares da sociedade brasileira. Se você está no RH, você pensa, você contrata mais brancos do que negros? Ou, pelo menos, já que a população de Florianópolis não tem tantos negros que nem o resto do Brasil, mas tem 20%, 20% gente, é a mesma quantidade que os Estados Unidos de negros. Não é pouco, mas você não vê os negros de Florianópolis, né? Agora, se você subir na Chico Mendes, você vê eles. Ou seja, a cidade está muito guetificada de Florianópolis, né? Então, pensar como é que se constrói e se invisibiliza essa população, aonde você está, no teu lugar de trabalho. Se você trabalha com RH, isso é importante. Se você trabalha no CAPS, saúde mental tem muito a ver com... Várias vezes, racismo tem a ver com saúde mental, né? Ou seja, há uma ideia que às vezes eu já ouvi falar de muito psicólogo, é muito paranoico, essa pessoa é paranoica, ela vê racismo em tudo. E aí eu sempre penso que é legal a gente pensar como branco num privilégio que é esse que você é sempre um indivíduo, que ele é sempre um grupo, e como que isso afeta psiquicamente o sujeito. Pensa o seguinte, você é uma pessoa negra, acabou de conhecer, sei lá, o namorado e vai conhecer o sogro. E o teu sogro te trata mal. É um trabalho muito grande, a pessoa não gostou de mim por causa da minha personalidade, ou isso é racismo. Imagine como que a raça ela vai fazendo uma fusão no sujeito o tempo todo. Tudo que acontece com essa pessoa, é muito difícil essa diferenciação. Isso é porque eu sou, né? Eu fui chamada de macaco na escola porque as pessoas não gostam de mim? Ou isso é uma racialização de um grupo como um todo? E aí essa dificuldade que a gente tem que pensar, que é muito difícil para um sujeito pensar, e ele vai precisar de muito, né, movimento social ou de algum lugar de acolhimento para ele pensar, eu não sofro isso porque eu sou negro. A melanina da pele não faz ninguém sofrer. Ninguém nunca sofreu porque tem melanina na pele. O que faz sofrer é o racismo. Ou seja, é tirar, em vez de colocar, eu sofro porque eu sou negro, eu sofro porque tem racismo. E aí você repõe no racista, na sociedade do racismo, a culpa do sofrimento. Mas no sujeito, aquilo não está diferenciado, né? Eu trabalhei um tempão com saúde mental e racismo. Você vê que não está. Isso eu estou vivendo porque eu sou negro, é isso. Né? Ninguém na Segunda Guerra pensa, eu estou sofrendo por causa do nazismo. Eu estou sofrendo porque eu sou judeu. É isso. Essa recolocação naquilo que a gente pode chamar que de dominação, é muito difícil para o sujeito. Então, aquilo vai constituindo o psiquismo mesmo. Então, a gente tem que pensar que ela é uma que racismo é um problema atual, e eu sempre digo que é uma epidemia. É uma epidemia, os dados são epidemiológicos. Se você trabalha com essa população, você vai ver que não tem um sujeito que não fala que foi chamado de macaco na escola, gente. Não é possível que seja um único branco chamando todos os 50% da população brasileira de macaco. Né? Não tem um branco que está fazendo isso em todas as salas de aula. Ou seja, é uma população inteira fazendo isso, né? Em algum momento. Acabou? Tá bom. 3. O entendimento de que as identidades raciais são aprendidas e resultados de práticas sociais, né? Isso que eu fui falando até agora, né? Tipo, não existe essência branca e essência negra, é tudo um aprendizado social. Então, se é possível aprender, é possível desaprender, né?
E é sempre, eu gosto de falar que eu não acredito em racismo on e racismo off. Ah, agora ele tá ligado, eu não tenho mais racismo ou eu tenho racismo. É sempre uma construção, é sempre uma vigilância, e ela tem que ser uma vigilância diária do sujeito que está disposto a ir desconstruindo isso, de tipo... eu tô achando que esse aluno aprende melhor porque ele é branco de olho azul, né? Eu tô achando que esse aluno tem mais dificuldade porque ele é negro. Desde isso, né, se você é professor, ou eu atravessei a rua porque essa pessoa é negra, né? Eu fiquei com medo dela, peguei minha bolsa, fiz isso. É uma vigilância diária, né? De desnaturalização daquilo que a gente aprendeu. A gente aprendeu a ter medo. As pessoas aprenderam a ter medo dos negros, né? No Brasil. É isso que a gente aprende diariamente. Porque até isso, o crime do branco, né, em geral, não é um crime que leva o cara para a prisão. Tá aí o nosso Senado como prova disso. Agora, o crime do pobre negro é uma criminalização que leva para a prisão. Então, pode ter aquele pensamento que eu falei lá no começo, que é o pensamento infantil. Nossa, mas só tem preto na prisão, a gente só vê cárcere. É porque eles são mais perigosos. Né? Tipo, esse pensamento automático que não vê a construção social daquele que resulta. 4. A posse de uma gramática e um vocabulário racial que facilite a discussão de raça, racismo e antirracismo. A gente tem que aprender a falar negros, brancos, que nem a gente fala mulheres e homens, para produzir políticas públicas. Não no sentido só de nomeação e de identidade dos sujeitos, né? Parar de ficar usando metáfora da raça, o moreno, o moreninho, todos esses nomes que a gente usa no Brasil, mas só é possível construir políticas públicas como cotação afirmativa, na saúde, etc. e tal, se as pessoas conseguirem falar aquele negro, aquele branco, e que isso não esteja ligado a nenhum conteúdo a priori, né? Mas eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito forte, que uma amiga minha, que ela é negra, o marido é negro, o filho nasceu negro, no hospital em São Paulo, São Luís. Quando nasceu foi colocar branco, negro, e a mulher colocou pardo. E aí a mãe perguntou, mas por que pardo? Eu sou negra, meu marido é negro. Ah, desculpa, não quis te ofender. Quando ela fala que não vou botar negro, ela não quis te ofender. Não, várias pessoas falam, eu não chamo negro para não querer ofender. Para a pessoa pensar que negro é uma ofensa, ela está naturalmente, né, pensando que está cheio de conteúdos simbólicos e negativos naquela palavra. Então a gente tem que conseguir falar de raça, racismo, negro e branco de uma forma menos cheia de tabu como no Brasil, e aí entendendo que raça é uma construção social mesmo, né? Não tem nada de biológico. E por último, a capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializados da nossa sociedade. Eu trouxe essa imagem, que é a imagem de uma loja. Essa imagem para mim ela é muito engraçada porque ela tem uma história por trás. Esse pai é um pai branco que adotou um menino negro, que ele foi entrar numa loja na Oscar Freire e que a vendedora da loja expulsou o filho dele. Falou, que não pode entrar para vender. E aí ele foi expulso, tal, entrou com o advogado e a loja alegou que é mal entendido, né? E eu estava dando uma palestra, acho que foi na semana passada, que era num seminário só para juristas, como que a branquitude ela vai constituindo o judiciário. E eu dei esse exemplo. Na hora que eu dei esse exemplo, a advogada falou, eu sou advogada desse caso, né? Então, ela estava exatamente lá e ela me falou, não, mas foi um mal entendido. Só para contar como que ela levantou na plateia e falou, realmente foi um mal entendido. Eu vou te explicar por que foi um mal entendido, ela me contou. Não, é interessante a gente pensar. Ela falou, foi um mal entendido porque essa criança estava com um pirulito na mão. E uma hora antes... ela estava com 2 pirulitos na mão. Uma hora antes tinha entrado um menino negro vendendo aqueles pirulitos. Aquele mesma marca de pirulito. Então, obviamente, que ele estava com os pirulitos na mão, pareceu que estava, né, vendendo. Aí eu falei assim, ok, mas se fosse um loiro de olho claro com pirulito, você ia achar que tinha comprado o pirulito, né? Então, não é um mal entendido. É um mal entendido porque o que acontece? Ela era advogada da loja. Ela era advogada da loja. Defendendo a loja. Ela está defendendo a loja, falando que não é racismo, né? Mas o interessante de pensar é que, assim, vários casos de racismo são classificados como outras coisas, ou como injúria, ou como discriminação de classe, outras coisas, porque o crime de racismo ele é crime inafiançável, então os advogados fazem tudo para não acontecer. Mas é porque também o racismo ele não funciona sozinho. Várias vezes o que a pessoa está alegando e o advogado vai falar, olha, isso não foi racismo, isso foi assédio, né? Isso foi assédio no trabalho.
Pode ser que realmente seja assédio, mas por que a pessoa negra foi muitas mais vezes assediada que a pessoa branca tem a ver com a raça. Então o racismo ele vai fazer sempre, são categorias que não andam sozinhas, então é difícil você classificar quando é um crime que anda sozinho, o racismo pelo racismo, porque as mulheres negras são as mais vítimas de violência. Né? O crime é de violência doméstica, mas a gente pode entender que é de racismo também, porque elas são a que menos têm vozes quando elas vão procurar ajuda, então são as mais vítimas mais fáceis da violência doméstica e de outros tipos de violência. Então elas são sempre um conjunto de coisas que vão funcionando junto, isso que a gente tem que aprender, né, nessa leitura, que é a capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializados da nossa sociedade, né? Como que essa raça ela vai construindo junto com outras categorias violências diárias para os sujeitos negros. E aí, bom, eu termino, porque acabou meu tempo, né? Com uma fala que eu acho que, assim, do filme, aquele filme que eu acho muito interessante,